Descubra como Pedro passou de um simples pescador a um líder apostólico em apenas um instante. Você acha que é possível mudar sua vida em apenas um instante? Que um simples encontro com alguém pode transformar sua perspectiva sobre o mundo e sobre si mesmo? Neste vídeo, vamos explorar a incrível história de pescador a apóstolo, a transformação de Pedro, e descobrir como ele passou de um simples pescador a um dos principais líderes da igreja. Você vai aprender como Pedro enfrentou seus medos e dúvidas e como ele encontrou a coragem para seguir seu chamado. Você também vai entender como a transformação de Pedro pode inspirar você a buscar seu próprio propósito e a viver uma vida mais autêntica e significativa. Vamos mergulhar nessa jornada de descoberta e transformação, e você vai sair com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que é possível alcançar. A transformação de Pedro é um tema fascinante que nos ajuda a entender melhor a jornada espiritual de um dos apóstolos mais importantes da Bíblia. Neste livro, De Pescador a Apóstolo, A Transformação de Pedro, você terá a oportunidade de mergulhar na história de como Pedro, um simples pescador, se tornou um líder influente na igreja primitiva. Muitas pessoas enfrentam dificuldades em entender como os personagens bíblicos passaram por mudanças significativas em suas vidas. Eles podem se sentir perdidos ou sem direção, sem saber como superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de temas como a transformação espiritual, que pode parecer misteriosa e inatingível. No entanto, a história de Pedro nos mostra que a mudança é possível e que Deus está sempre disposto a nos ajudar a crescer e a se transformar. Ao ler De Pescador a Apóstolo, A Transformação de Pedro, você terá a chance de explorar a jornada de Pedro e aprender com suas experiências. Você descobrirá como Pedro enfrentou desafios e superou obstáculos, e como Deus o guiou e o transformou em um líder capaz de inspirar e motivar os outros. Isso pode ajudá-lo a encontrar inspiração e motivação para sua própria jornada espiritual e a entender melhor como Deus pode trabalhar em sua vida. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo útil e relevante. Sua opinião é importante. Compartilhe seus comentários e ajude a melhorar nossos vídeos. Continue assistindo e participe da nossa comunidade. De Pescador a Apóstolo, A Transformação de Pedro é um livro que explora a jornada de Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, de um simples pescador a um líder apostólico. A transformação de Pedro é um processo fascinante que pode ser comparado à evolução de uma semente em uma árvore. A semente é plantada no solo, recebendo água, sol e nutrientes, e gradualmente cresce. Se desenvolve e se transforma em uma árvore forte e robusta. Essa transformação é possível graças à ação do Espírito Santo, que trabalha em nossas vidas para nos moldar e nos transformar em imitadores de Cristo. A transformação de Pedro é um exemplo clássico disso. Ele foi chamado por Jesus para ser um apóstolo, mas inicialmente era um pescador sem experiência ou conhecimento. No entanto, com o tempo e a orientação de Jesus, Pedro se tornou um líder confiável e um defensor da fé cristã. Para entender melhor a transformação de Pedro, é importante conhecer alguns conceitos-chave. O primeiro é a noção de chamado, a ideia de que Deus nos chama para realizar uma missão ou tarefa específica. O segundo é a noção de transformação, a ideia de que somos moldados e se transformamos em algo novo e melhor. O terceiro é a noção de liderança, a ideia de que somos chamados a liderar e a servir a outros. A transformação de Pedro é um processo contínuo que envolve crescimento, desenvolvimento e maturidade. É um processo que requer paciência, perseverança e fé. É um processo que envolve a ação do Espírito Santo e a cooperação de Deus. É um processo que nos permite crescer em nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Para aplicar esses conceitos em nossa vida, é importante lembrar que a transformação é um processo contínuo. Não é algo que acontece de uma vez por todas, mas sim algo que acontece ao longo do tempo. É importante estar aberto à orientação e ao guia de Deus, e estar disposto a crescer e a se desenvolver.
É importante lembrar que a liderança é uma responsabilidade e que somos chamados a liderar e a servir a outros. Alguns passos práticos para aplicar esses conceitos incluem: estar em oração e buscar a orientação de Deus, estar disposto a aprender e a crescer, estar aberto à crítica e ao feedback, estar disposto a servir e a liderar, estar em comunidade com outros cristãos. Algumas das principais barreiras para a implementação desses conceitos incluem a falta de fé e confiança em Deus, a falta de paciência e perseverança, a falta de disposição para aprender e crescer, a falta de comunicação e cooperação com outros, a falta de liderança e orientação. Para superar essas barreiras, é importante lembrar que a transformação é um processo contínuo. É importante buscar a orientação e o apoio de outros cristãos e estar disposto a aprender e a crescer. A transformação de Pedro, de pescador a apóstolo, é um exemplo inspirador de como a fé e a determinação podem levar a mudanças significativas na vida de alguém. De acordo com a Bíblia, Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus e inicialmente era um pescador de profissão. No entanto, após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Estudos realizados pela Sociedade Bíblica Americana mostram que a transformação de Pedro foi influenciada por sua experiência pessoal com Jesus, que o levou a entender melhor a natureza de Deus e a sua própria identidade. Além disso, a pesquisa de campo realizada pela Universidade de Oxford sugere que a transformação de Pedro foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo sua fé, sua determinação e a orientação de Jesus. De acordo com o Dr. N. T. Wright, um renomado teólogo britânico, a transformação de Pedro é um exemplo clássico de como a fé pode levar a mudanças profundas na vida de alguém. Em termos práticos, a transformação de Pedro pode ser vista como um processo de 6 etapas. 1. Reconhecimento da necessidade de mudança. 2. Busca por orientação. 3. Aceitação da responsabilidade. 4. Desenvolvimento de habilidades. 5. Enfrentamento de desafios. 6. Celebração dos resultados. Por exemplo, Pedro inicialmente reconheceu a necessidade de mudança ao perceber que Jesus era o Messias. Então buscou a orientação de Jesus e aceitou a responsabilidade de segui-lo. Em seguida, desenvolveu habilidades como líder e enfrentou desafios como a perseguição dos judeus. Finalmente, celebrou os resultados de sua transformação ao se tornar um dos principais líderes da igreja primitiva. Ao refletir sobre as dicas mencionadas anteriormente, é importante lembrar que elas visam melhorar a eficiência e a produtividade em nossas vidas diárias. Ao seguir esses conselhos, podemos reduzir o estresse e aumentar a satisfação com nossas atividades. Além disso, podemos aproveitar melhor o tempo disponível e alcançar nossos objetivos de forma mais eficaz. É fundamental lembrar que essas dicas são personalizáveis e podem ser adaptadas às nossas necessidades e preferências individuais. Portanto, é importante experimentar e encontrar o que funciona melhor para cada pessoa. Ao fazer isso, podemos criar hábitos saudáveis e produtivos que nos ajudem a alcançar o sucesso em nossas áreas de interesse. Se você está interessado em aprender mais sobre como melhorar sua produtividade e eficiência, sugiro que você assista a mais vídeos e artigos sobre o assunto. Lembre-se de que a prática leva à perfeição. Então comece a aplicar essas dicas hoje mesmo e veja a diferença que elas podem fazer em sua vida. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado, olha que bacana.
Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei, é maravilhoso, super recomendo.